Boa noite, meu querido. A paz do Senhor, família Adma. É com satisfação e alegria que eu venho falar para vocês essa noite, trazer uma palavra de meditação, que você possa meditar naquilo que Deus tem colocado no nosso coração, né, para vocês essa noite. Quero dizer que encontramos com saudade e ansiando rever os nossos irmãos, estarmos cultuando junto, porque corpo é para estar junto. Eu nunca vi um corpo onde o pé está ali, a cabeça está lá, a mão está ali. Não, o corpo precisa, para ser um corpo, ele precisa estar unido. E nós precisamos estar o mais rápido possível e sei que Deus está providenciando isso para nós. Bom, quero deixar para vocês algo que me chamou a atenção, porque é muito parecido com o que nós estamos passando nos últimos dias. Eu quero que você medite no livro de Jonas, no capítulo 3, os versículos do 4 ao versículo 8, que nos diz o seguinte: E começou Jonas a entrar pela cidade caminho de um dia, e pregava, dizendo: ainda há 40 dias, e Nínive será subvertida. Subvertida aí quer dizer, vai ser destruída totalmente. Versículo 5. E os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum, e vestiram-se de saco, desde o maior até o menor. Esta palavra chegou também ao rei de Nínive, e ele levantou-se do trono e tirou de si suas vestes, cobriu-se de saco e sentou-se sobre a cinza. Esse cobrir-se de saco, você pode achar na Bíblia vestir-se de saco, sentar-se sobre a cinza, jogar cinza sobre a cabeça, era uma forma que o Velho Testamento nos mostrava que como o povo se aquebrantava, se humilhava diante de Deus, né? Então isso é uma forma de humilhação, de reconhecer a soberania de Deus. Era a forma que eles usavam para que Deus reconhecesse o estado na qual eles estavam vivendo. E o versículo 7 diz o seguinte: E fez uma proclamação que se divulgou em Nínive, pelo decreto do rei e dos seus grandes, dizendo: nem homem, nem animais, nem boi, nem ovelha provem coisa alguma, nem se lhe dê alimento, nem bebam água. Versículo 8: Mas os homens e os animais sejam cobertos de saco, e clamem fortemente a Deus, e convertam-se cada um do seu mau caminho, e da violência que há nas suas mãos. Bom, queridos, é muito propício, né? Nós acabamos de sair de um domingo onde, pela primeira vez na história, no Brasil, eu ouvi dizer que o presidente conclama uma nação para jejuar e orar. Queridos, isso é muito importante, isso é muito importante, isso é muito bom para nós, quando nós podemos sentir a segurança em um governo, em um líder. E assim é a nossa casa, queridos. Porque assim como esse presidente é o responsável pela nação, assim como esse rei, que também conclama um jejum, é responsável, você, como sacerdote do lar, é o rei, é o presidente da sua casa, você é o sacerdote do lar. E cabe sobre nós a responsabilidade de conduzir esse rebanho, né? Muitas das vezes, as pessoas querem que o pastor seja o condutor. Sim, o pastor espiritualmente ele é o condutor lá na igreja, ele é quem te aconselha, mas dentro das quatro paredes, você é o rei, você é o presidente, você é o sacerdote, você é o responsável desse teu rebanho, né? E quando ele fala do jejum, ele não fala do menor ao maior, mas sim do maior até o menor. Isso cabe à responsabilidade espiritual da sua família, querido. Está sobre você, porque ele conclamou do maior ao menor. O pai tem responsabilidade da vida espiritual do seu filho. É o pai que tem responsabilidade de cuidar, não de botar a comida, de pagar a escola, mas também de acompanhar a sua vida espiritual.
né? Como sacerdote, esse é um dever. Muitas das vezes nós achamos que esse é o dever da mãe, porque achamos que alguma delas não trabalham, estão em casa, e a responsabilidade seria dela. Não, cabe a ti, sacerdote do lar, rei e governador e presidente dessa casa. Outra coisa que me chama a atenção é que a comoção, o momento deles era pior, a quarentena deles, ou melhor, a quarentena não, porque o jugo de Deus, o julgamento de Deus era por 40 dias. Né? Se eles não mudassem a vida deles, eles iam desaparecer da face da terra. Toda aquela sociedade, todo aquele povo, todo aquele país. Mas o que eu quero trazer para vocês é a questão do seguinte, é que estava sobre eles a salvação, a saída daquela casa, daquele povo, daquela família. Estava sobre eles, sobre o rei, sobre o presidente e sobre você. Bom, eles dizem que a comoção foi tão grande que até os cachorros e os gatos e os bois... porque quando ele fala animais, você pode pensar disso. Ninguém vai criar um elefante, né? Naturalmente, quando ele fala animais, bois, a gente pensa que deveria ter cães e gatos ali, galinha. Então, até os animais. Aí eu te pergunto, você jejuou? Você tirou a comidinha do seu cachorro nesse final de semana? Você deixou ele sem comida para jejuar também? Pastor Davi, aqueles gatinhos lá bonitinhos, aqueles cachorrinhos lá jejuaram, Pastor Davi? Bom, o interessante aqui, queridos, que ele fala também o seguinte, ele fala que Deus fala para que eles se arrependam, que eles se convertam cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Bom, arrepender do seu mau caminho fica mais fácil da gente interpretar, mas violência que há nas suas mãos, essa não é que eles andavam armados, não é que eles andavam com faca, bazuca, 38, 45, seja qualquer arma de fogo que você pense. Não, são os próprios intentos, porque muitas vezes a arma está até na língua. Uma língua pode ferir mais mortalmente do que uma arma de fogo. Então, ele estava falando disso aí, e é muito abrangente nessa questão de violência que há em suas mãos. Os intentos do coração e todas as obras da maldade, e todos o tipo de pecado. Eu creio que aquele povo, eles estariam similar a Sodoma e Gomorra, porque para que Deus queira destruir, extinguir uma nação, é porque nada presta, nem o pequeno, nem o animal. Né? Quantas vezes nós vimos no Velho Testamento que quando Deus chegava, quando Israel tomava um determinado povo, Deus mandava não deixar ninguém mata todo, desde o animal até o ancião, que não podia ficar nada. Entendeu? Então, queridos, isso é o que me traz na memória nessa noite, isso que me direciona a pensar em outras coisas, ao nosso cuidado, como líder da casa, como o provedor, como o sacerdote do lar, né? Nos traz a responsabilidade como do rei e do presidente. Queridos, o que nós temos feito para levar esse nosso povo, nossa família, até os céus, né? Para conduzi-la não só até o céu, mas aqui nessa terra, como um testemunho vivo do Senhor Jesus, né? Porque a questão não é só pregar o Evangelho, mas é viver o Evangelho. E o que nós temos feito por isso? Será que nós temos procurado a conduzir, a orientar nossos filhos? Será que nós temos feito o nosso culto, o culto doméstico, né? Será que nós estamos procurando a saber as necessidades dos nossos filhos? Né? Hoje nós cobramos muito da juventude e da sociedade, mas da educação, mas esqueça que a educação vem de casa. Nós não podemos querer que a escola eduque nossos filhos, né?
que a igreja eduque nossos filhos. Essa educação passa de casa. Por acaso você tem procurado saber a necessidade? Temos falado dessa juventude inconsequente, dessa sem sensibilidade, mas será que não fomos nós que quebramos essa sensibilidade, que cortamos ele, que nós extinguimos essa sensibilidade da vida deles? Por falta de uma palavra, de um carinho, de saber o que você, de abrir no material do seu filho quando chegou para ver se é uma borracha que ele trouxe, uma caneta, cortar algumas coisas que podem ir além no futuro, né? Eu me recordo que uma vez meu filho chegou com uma borracha em casa e a minha esposa fazendo a vistoria, falando: de quem é essa borracha? Ah, meu colega emprestou. Não, você tem a tua, você leva amanhã e entrega dele, né? Mas quantas das vezes, se você não revê o material do seu menino, um dia ele traz uma borracha, outro dia ele traz uma caneta, outro dia ele está trazendo a pasta, e daí por diante, um abismo leva a outro abismo, né? Então, queridos, a nossa família precisa de nós. Nós, como sacerdote do lar, como na visão figurativa, como presidente, como o rei dessa nação que é a sua casa, você como sacerdote, nós possamos, queridos, estar ligado nisso, que nós possamos estar preocupados em ensinar, em cuidar dos nossos filhos, para que o mundo ensine de uma forma errada. Que nesta noite Deus abençoe a tua casa, eu projeto toda sorte de bênção para a tua família e que nós em breve estaremos juntos e que nós vamos passar e vamos sair mais forte disso, porque Deus está com a sua igreja, Deus está conosco. Deus abençoe a sua família.